Hello guys, how are you? So today in this video we're going to review the conjunctions, right? Nós vamos revisar então as conjunções neste vídeo. Lembra, gente, as conjunctions nós estudamos faz um tempinho já nas apostilas anteriores. É um conteúdo super importante. As conjunções vão aparecer sempre direto em todo e qualquer texto na prova do Enem, qualquer texto em língua inglesa, vocês têm conjunções, né? Assim como em língua portuguesa, tá? Elas servem para quê? Para trazer coerência para o texto, coesão, para relacionar uma ideia a outra, para sinalizar, né? Se vocês vão ter uma condicional, uma condição, fala sobre tempo, né? Serve para adicionar informações, explicar. Então, para isso, as conjunções elas são muito importantes, tá? Então, eu não vou ficar lendo cada uma delas aqui nessa primeira coluna. Vamos focar nos exemplos, que eu acho que assim é mais tranquilo para a gente revisar, tá? Então, vamos lá. Primeiro exemplo. First example. Michael can both read and write. Esse both sempre traz uma ênfase para ambos, tá? Então, ele consegue fazer as duas coisas. Michael can both read, então ele sabe ler, and write, e estudar. Isso é uma correlative conjunction, que é quando vocês têm duas conjunções e elas têm uma relação entre elas, tá? Elas funcionam juntas. Então, o both and traz uma ênfase, tá? Not only Mary, but also Gabriel is from Italy. Então, quer dizer o quê? Que tanto a Mary quanto o Gabriel são da Itália. Lembra, gente? From, né? Traz uma ideia de origem. Aí vocês têm o not only. Nada mais é que não apenas a Mary, mas também o Gabriel são da Itália. Not only, but also. I can have either cola or tea. Cola, people, não é cola, tá? É Coca-Cola, certo? Short for cola. So, I can have, eu posso beber, eu posso consumir. Either cola or tea, que seria tanto quanto. Tanto Coca-Cola ou chá. Tanto quanto, tá? Então, either or vem para frases afirmativas. Então, se vocês virem o either or é uma coisa ou outra. Ideia de alternância. Her story isn't so boring as theirs. Então, a história dela não é tão chata quanto a deles. Então, vocês têm ali o so e o as. É o tão quanto, uma comparação. We had no sooner gone to bed than the phone rang. Aqui o no sooner than seria do tipo, a gente mal foi dormir que o telefone tocou. Essa é mais assim, é mais difícil de aparecer, tá, gente? Mas tá ali, é bom a gente conhecer. The more you can dream, the more you can do. Então, aqui vocês têm uma conjunction, né? O the more e o the more. Ações que vão acontecendo ao mesmo tempo, elas vão crescendo, tá? Ao mesmo tempo. Então, por exemplo, assim, ó. Quanto mais você sonha, mais você pode fazer. Então, vai sonhando, vai fazendo, entende? Isso vai crescendo, tá? Essas duas ações, no caso, as duas coisas vão crescendo juntas. He felt so angry that he threw all the stuff away. Então, felt é o passado do verbo feel, né? Ele se sentiu. Ficou tão irritado que, lembra do that, né? Que ele jogou, he threw all the stuff away. Threw é o passado do verbo throw, que é jogar. Stuff seria assim, ó. O stuff, eu digo que é um substantivo comum usado para se referir a quase tudo, assim. Pensa, né, numa bagunça, é um stuff. É coisas, pensa assim numa mesa cheia de cadernos, né, cheia de coisas, é stuff. Então, stuff serve meio que para tudo, tá? He felt so angry that he threw all the stuff away. Tipo, ele ficou tão irritado que ele jogou tudo pro alto, tá? I had hardly closed my eyes when she came. Eu tinha hardly closed. Ele tinha fechado os olhos, né? Ele cerrou os olhos, sabe? É essa a ideia. O hardly
ele traz uma certa ênfase pro verbo, que no caso é o closed my eyes, né? Então, eu fechei os olhos quando ela chegou, when she came. She is such a beautiful girl that everyone likes her. Esse such, pessoal, ele não teria uma tradução, tá? Não tem uma tradução. Mas ele serve para quê? Para dar uma ênfase que ela realmente é uma beautiful girl, que ela realmente é bonita. Então, she's such a beautiful girl. Dá uma ideia de que ela é única, tá? De que a beleza dela é única. Então, such, antes de qualquer substantivo, né? Ele vai vir ali, no caso, antes do adjetivo beautiful, traz essa ideia de ênfase, tá? Tão bonita. Então, she's such a beautiful girl that, que, então, conjunção ali, né? O that é um pronome relativo, serve como conjunção, que relaciona, né? Ela, no caso, com o todo mundo gostar dela. Neither George nor his brother is very tall. Nem, tá? O neither e o nor eu acho super fácil lembrar dessas duas conjunções correlativas, porque as duas começam com N. Então, vocês podem associar com nem, tá? Então, neither George nor his brother is very tall. Nenhum nem outro. Os dois são baixos ou não tão altos. He must do it, whether he likes it or not. Whether, ideia de condição, tá? Então, ele tem que fazer isso. Ele gostando ou não. Whether he likes it or not. He's not singing as loudly as he can. Então, ele não está cantando o tão alto quanto ele consegue. Então, tem uma comparação, né, da forma que ele canta agora, como ele está cantando, com a forma com que ele sabe cantar, como ele pode cantar, então, alto, né? Lembra, gente, o as e o as traz uma comparação de igualdade, tá? Lembrem disso. Tipo, tanto quanto, né? Tão alto quanto ali no caso. I would rather go out than stay at home today. Então, would rather, geralmente o rather vem acompanhado do would, tá? Seria eu preferiria. Então, I would rather go out than stay at home today. Eu preferiria sair, lembra do go out? Out sempre da ideia de fora, né? Than, do que ficar em casa hoje. Scarcely had I gone to bed when the doorbell rang. Então, scarcely, né, funciona da mesma forma que o hardly, tá? Dá uma ênfase para a questão de ir dormir. Scarcely had I gone to bed when the doorbell rang. Então, sempre, né, lembrar dali do when, sinaliza data, né, sinaliza quando. Então, é bem interessante vocês saberem isso, tá? Coordinating conjunctions, as conjunções coordenadas. Ali tem o fanboys, porque isso é for, and, nor, but, or, yet, so. Isso vocês, obviamente, não precisam decorar, mas vocês precisam lembrar, tá? Eu acho muito interessante vocês lembrarem dos exemplos, associarem ali os exemplos, que daí vocês não esquecem. I have to find a new job, for I am unemployed. Então, o for, o que ele significa? Because or since. Ele vai dar uma explicação. Então, eu tenho que encontrar um novo trabalho, porque estou desempregado. Então, por isso, for, because I am unemployed. In addition to, I'm a husband and father. Estou adicionando uma informação. Eu não sou só marido, quanto sou pai. Então, eu sou marido e pai. Neither my parents nor my friends supported me. Nem os meus pais, nem os meus amigos me dão apoio, tá? Lembra do suporte, não é suportar naquele sentido assim, eu tenho que suportar essa pessoa mala sem alça. Não. O suporte é dar um apoio, tá? É dar uma ajuda, tá? Ali junto. Então, nem os meus pais, nem meus amigos me ajudam, tá? Me dão suporte. Nem, né? Que a gente já viu antes. I have got a home, but I haven't got a car. O but, ele é o mesmo que however, entretanto, no entanto. Então, eu comprei, I have got a home. O have got dá o mesmo sentido de adquirir, de conseguir alguma coisa, tá? Comprei uma casa, adquiri uma casa, mas não comprei um carro.
Então, temos ali o entretanto, né? O contraste de ideias. Which color do you like, red or blue? Um ou outro, tá? Ideia de alternância. Tom plays basketball well, yet his favorite sport is football. Então, vocês percebam, ó, o however que tá aqui, o but e o yet, eles são sinônimos, tá? Então, o Tom, ele joga basquete bem, mas, entretanto, seu esporte favorito é futebol. Poderia ser, however, his favorite sport is football, but his favorite sport is football. São sinônimos. Eu já expliquei em aulas anteriores que é muito importante vocês saberem os sinônimos, tá? She was sick, so she couldn't attend the meeting. Então, ela estava doente. Então, temos ali, né, uma conclusão. She couldn't, ela não pôde, no caso attend, né, gente, é um falso cognato, tá? Não é o atender, é comparecer. Então, she couldn't attend the meeting. Ela não pôde comparecer na reunião, tá? A respeito das conjunções, então, é isso, tá? Aí vocês têm aqui alguns exemplos da page 21. Eu acho que seria interessante vocês darem uma lida nelas, tá? E aqui a gente tem as prepositions. A parte das prepositions é mais uma curiosidade mesmo, tá? Que vocês têm que saber, não precisam decorar pro Enem, tá? Mas vocês precisam saber por que elas estão ali dentro do texto. Então, o in, ele vai se referir a tempo, tá? Time. Décadas, séculos, anos, meses, semanas, estações, period of time, período de tempo, holidays, feriados, parts of the day. Sempre vocês vão ter o in antes, tá? The 19s, the 90s, years, né? Os anos aqui. March, June são os meses, as semanas. Spring, lembra? Primavera. Easter holiday, feriado da Páscoa, in the morning, in the afternoon, lembra? O in também serve para se referir a places, né? Que vocês têm os countries, que são os países. Então, in France, cities, in Paris, neighborhood. O que é uma neighborhood? É uma vizinhança, tá? Ou um bairro um pouco maior, tipo um distrito, também pode ser uma neighborhood. Quando a gente fala em Camobi, Camobi é praticamente não é mais um bairro, né, gente? Camobi cresceu bastante, então já seria uma neighborhood. Manhattan, por exemplo. Enclosed space, né? Um lugar fechado. A gente usa o in também, né? In a car, dentro de um carro. O on, ele é um pouco mais específico, tá? Vai aparecer junto com time, com tempo, dias, datas completas, né? Lembrando que as datas, elas são sempre feitas com números ordinais, tá? Então, vocês prestem atenção nisso. Dias específicos, no caso, my birthday, períodos, né, dias, partes do dia, holidays with day, quando tiver a palavra day, né, também. Ruas, avenidas, surfaces, que são superfícies, means of transport, communications, e o at, que é super específico, vai aparecer antes das horas, partes do dia, por exemplo, midnight, né, meia-noite, the moment, holidays without day, feriado sem a palavra day, addresses, que são os endereços, e specific locations. Lembrando que os endereços, tá, para não causar um estranhamento na hora de ler na prova, vocês terão primeiro o número e depois o nome da rua ou o número da avenida. Uma avenida é uma avenue, ok? Depois vocês têm provas da URGS que vocês podem resolver e temos ali junto os gabaritos, tá? A quem se interessa fazer a URGS, então. Eu vou ler alguns dos exemplos aqui acima junto com vocês, tá? Que eu acho bem interessante. Vamos começar então. A minute later, Herrick was showing off his golf swing. Um minuto depois. He's not at all exciting. In fact, he's rather commonplace. De fato, the tongue is not steel, yet it cuts. Isso aqui, gente, essa terceira aqui é um ditado, tá? Quer dizer o quê? A língua, ela não é afiada, mas, entretanto, ela corta. Quer dizer o quê? Você pode proferir palavras, né, que vão machucar uma outra pessoa, né, que vão, no caso, cortar ali, machucar alguém. Cocaine production requires large amounts of water.
hence factories are nearly always built by streams. She complained of stiffness in her joints. Accordingly, she was admitted to hospital for further tests. Actually, gente, cuidem essa conjunção, tá? O actually parece atualmente. Isso a gente estudou lá nas primeiras aulas da apostila 1. Actually não é atualmente, é na verdade, tá? Ok? After a short time, you will feel more in control during the execution of free weight exercises. Então, depois de um curto tempo, after a short time, você se sentirá, lembra do will futuro, né? Mais em controle, né? Mais seguro durante a execução de exercícios com peso livre. Tipo CrossFit, né? Que pega o peso de forma livre, não tem os aparelhos, né? Acho eu. Nunca fiz CrossFit, mas eu acho que é mais ou menos assim. As an example, então falei example é exemplo, né? Graph raises the relation of a feminist literary canon to more familiar ones. As a consequence, ó, como consequência, não traz consequência, né? As a result, resultado. Consequently, because he's called Mitch because his name is Mitchell. Então, ele é chamado de Mitch, né, o apelido dele, porque seu nome é Mitchell. Besides a father, she has a younger brother to support. Então, além de um pai, ela tem um irmão mais novo para dar suporte, né, para cuidar, no caso. As soon as you have drunk, you turn your back upon the spring. Consequently, for example, for instance. O for instance é um sinônimo para for example, tá? I don't want to go there. Furthermore, I have no time to do so. Ó, eu não quero. I don't want to go there. Ir lá. There é lá. Além do mais, ou além disso, furthermore, não tenho tempo para o fazer. In conclusion, moreover, I don't like skating. Moreover, the ice is too thin. Thin é uma camada espessa, tá? Então, só que espessa numa espessura fina. Então, eu não gosto de skating, de patinar. Além do mais, ó, é que nem o furthermore, eles são sinônimos, tá? Poderia ser furthermore, moreover. The ice is too thin. O gelo está muito fino. But, a gente já sabe que as ideias que contrastam, né? E o próximo exemplo. There are serious problems in our country. Nonetheless, we feel this is a good time to return. On the other hand, por outro lado, on the contrary, né, do contrário, therefore, que a gente já viu, to sum up. To sum up seria assim, ó, para concluir, to sum up, there are three main ways of tackling the problem. Então, há três formas principais, main ways of tackling the problem, de resolver o problema. You will have it if it belongs to you, whereas you don't vet for it if it doesn't appear in your life. Dei uma lida também mais minuciosa, tá, gente? However, que a gente já viu, o nonetheless também. Então, eu sugiro que vocês peguem essas frases, esses exemplos, para dar uma boa estudada, tá? Revisar as palavrinhas que vocês não sabem. Exercício de tradução também é muito interessante, então, uma forma de revisão seria muito legal, tá? Esse vídeo a respeito das conjunções e das preposições, ele fica por aqui. Deixo para vocês as provas da URGS para que vocês façam em casa, tá? Nós terminamos a nossa apostila 7 e espero vocês, então, para a nossa revisão, que nós vamos ter lá no cursinho, tá bom? Um grande beijo para vocês, um abraço e até mais.